Oi, gente, começando mais um Viajando nas Ideias com Cecília, que sou eu. A semana passada nós falamos sobre as mulheres de Apocalipse e hoje vamos continuar e encerrar. Semana passada nós falamos sobre Apocalipse 12, sobre a mulher, falando sobre a mulher vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos pés. Vimos que essa mulher era a família de Jacó, descrita no sonho de José, lá nos últimos capítulos de Gênesis, e ela estava grávida e deu à luz um filho, e tinha um dragão ali, né? Que estava frente a frente com ela, a velha serpente. E aí nós vimos que lá em Gênesis 3 tem a mesma cena, a mulher e a serpente, dizendo que a, a semente de uma e a semente da outra iam ser inimigas. E aí nós vemos essa cena em Apocalipse, e nós vimos que essa mulher, ela é tanto a família de Jacó, ou seja, o povo escolhido de Deus, mas o povo da promessa, o povo espiritual, e também depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse varão, né, que essa mulher teve, foi levado para o trono de Deus, foi elevado ao trono de Deus. Essa mulher, então, nós entendemos que ela passa a ser a igreja, e ela foi levada para um deserto com as asas como se fosse de uma grande águia, e estava sendo sustentada ali. E o dragão, né, ou seja, a serpente que virou dragão, estava não conseguiu acabar com o descendente dela, né? Foi atrás dela e estava perseguindo, e termina que essa mulher estava ali no deserto. E hoje nós vamos falar sobre a mulher de Apocalipse 17, que é descrita como uma prostituta e reconhecida, né, falada, que é Babilônia. Então nós vamos ver aqui alguns trechos, né? Quem é essa mulher e o que acontece com ela, né? Não vamos falar sobre o monstro, mas vamos falar então apenas sobre a mulher. Era uma vez uma mulher que tinha recebido a asa das duas asas como de grande águia e estava no deserto. E o apóstolo João foi chamado por um anjo, depois que isso aconteceu, que essa mulher estava ali no deserto. Aconteceram várias coisas que foram descritas aqui nesse livro. E aí no capítulo 17, João é chamado para ver a famosa prostituta, aquela grande cidade. E aí o anjo leva João para um deserto. A última vez que nós vimos uma mulher com um dragão, ela estava no deserto. E aqui no versículo 17, essa mulher está no deserto também. E ela está montada numa besta. Um monstro também. E aí, diz assim, então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. E aí diz que essa mulher, ela estava usando um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, estava coberta de enfeites, ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, aonde estava ali o sangue, né? O vinho, que representava lá todas as impurezas e imoralidades dela. É curioso a gente reparar que quando aqui está falando a respeito dessa mulher prostituta,
que é uma cidade, porque no versículo 18 diz assim, né? O anjo contou o significado secreto dessa mulher prostituta para João e diz que a mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então, essa mulher prostituta, ela é uma grande cidade também. E se a gente for ler aqui esse versículo, esses capítulos todos, nós vamos ver que todos esses versículos fazem alusão a 5 cidades lá do Antigo Testamento. Então, as 5 cidades que são chamadas de prostituta, em primeiro lugar, Samaria, Olibá, depois Jerusalém, uma é Olibá e outra é um nome parecido, são chamadas de prostitutas, é o povo de Deus, ali naquela época que é chamado de prostituta, a cidade de Samaria e a cidade de Jerusalém. Também nós vemos a cidade de Babilônia sendo chamada de prostituta e a cidade de Tiro, que era a cidade dos fenícios, grandes mercadores, também é chamada de prostituta. E a cidade da Assíria também é chamada de prostituta lá no Antigo Testamento. Então, cada versículo aqui que a gente lê tem a sua correspondência lá no Antigo Testamento. Então, nós temos Jeremias 3, Jeremias 4, Ezequiel 23, e assim vai. Então, a gente viu que essa mulher estava vestida como uma prostituta e ela tinha um nome escrito na testa dela, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. E aí o anjo conta, né, o significado secreto dessa mulher, que é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então, essa cidade que domina os reis do mundo inteiro, ela pode ser qualquer cidade. A cidade da época que está dominando até que chegue o fim dos tempos. O curioso é que nenhuma vez Roma é citado como prostituta na Bíblia. E a maioria das Bíblias de estudo pentecostais ou reformadas, quando chega nesse versículo, fala que ali é Roma ou que é ali a cidade do Papa, mas não existe nenhuma evidência bíblica para dizer isso. Na verdade, é dito isso porque a igreja, que antes era uma só, né, até Constantino, depois disso, depois de um tempo, se dividiu, né, a do leste e a do ocidente e do oriente, e a do ocidente que ficou ali sendo mandando em Roma, né, ficou mandando em Roma, não, né, se associou com Roma, a igreja, e começou a estar ali, ó, junto com os reis, mandando. Então, é a igreja que se juntou ao poder político e ao poder monetário. E aí essa igreja vem vindo, até que em 1500, mais ou menos, Lutero prega suas bulas lá, e, na verdade, ele nem queria que a igreja se separasse, mas houve um cisma, né? Houve uma separação, aonde ficou sendo a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Reformada. Então, a Igreja Reformada usa esse versículo aqui, essa cidade que domina, né? Como se fosse ali Roma. Mas, no entanto, é qualquer cidade que é rica
e domina na época. Pensa aí qual que você acha que é a cidade de hoje. Bem, aí mais para frente, né, em Apocalipse 18 diz que caiu a grande Babilônia, né? E mais para frente fala que é para o povo de Deus sair dessa cidade. Então, a gente sabe que Babilônia significa o sistema do mundo, o sistema que está mandando na época, o sistema ligado com a política, o sistema ligado com as riquezas. E aí a gente pensa, puxa vida, mas hoje em dia a igreja reformada, alguns segmentos da igreja reformada também está se juntando à política e também está pregando a teologia da prosperidade. E aí? E aí eu não ouso dizer que a grande cidade é Roma, né? Que a grande cidade é a Igreja Católica, porque eu creio que dentro da igreja cristã, seja ela católica ou reformada, existem pessoas que são o verdadeiro Israel espiritual, os filhos de Jacó, os filhos da promessa, dentro de toda a igreja, não é uma determinada igreja. E aí, mais para frente, né? Diz que todos aqueles que fizeram comércio e enriqueceram através dela vão deixar ela de lado, porque estão com medo do castigo, né? Nós temos citações de Isaías 47, 7 a 9, e temos citações de Ezequiel, os capítulos 26, 27 e 28 são citados aqui, né? Diz que as pessoas que enriqueceram com ela dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas 1 hora você foi castigada. E aí diz que acabaram, né, todas as coisas boas ali que todo mundo via naquela cidade, e todo mundo, ó, foi indo embora. E aqui diz também: ai da grande cidade, ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas, com pérolas. Quem é que é descrito no Antigo Testamento com esses tipos de vestimenta? Se a gente for ver lá em Êxodo 25, em Êxodo 28 também, quando está falando sobre a roupa dos sacerdotes, nós vemos que o manto dos sacerdotes e o peitoral dos sacerdotes, eles eram feitos dessa maneira: linho finíssimo, púrpura, lã vermelha, tinha também algo azul lá, né? Aqui não fala, mas no Antigo Testamento tinha, e com pedras preciosas. Então aqui essa cidade, essa prostituta, ela está querendo imitar o sacerdócio. E a gente ouve Jesus falando que os sacerdotes e os mestres da lei da época dele eram raça de víboras, ou seja, filhos da serpente. Então essa cidade prostituta está querendo parecer também com uma roupa sacerdotal, enganando todo mundo, né? Aí depois vai mais para frente, diz que essa grande cidade será jogada fora com violência, nunca mais será vista. Que a grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos que foram assassinados na terra. Todos que foram assassinados na terra. Olha só isso daí, né?
E depois, mais para frente, diz que essa cidade foi condenada, essa famosa prostituta foi condenada, ela que corrompia a terra com a sua imoralidade. E Deus a castigou, porque ela havia matado os servos dele. E aí, mais para frente também, diz o seguinte, para a gente ficar alegre e feliz, louvar a glória de Deus, porque chegou a hora do casamento do cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Não diz que a igreja é o corpo de Cristo, e não diz que Paulo diz que ele está preparando a igreja como a noiva de Cristo para que ela seja sem mácula e sem ruga. Então, aí, quando essa cidade prostituta, a grande Babilônia, quando ela caiu, que ela não existe mais, aí é chegada a hora das bodas do Cordeiro. E aí, lá em Apocalipse 21, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então, aquela mulher que nós vimos, que estava lá vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas e a lua nos pés, que era a família de Jacó, que era o povo escolhido de Deus, o povo da promessa de Deus, que depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, se torna então a igreja. Aquela mulher está ali num deserto, e depois essa mulher é vista vestida como uma prostituta, ou seja, a parte da igreja que não segue Jesus Cristo, né? Não é que não segue, não obedece o que Jesus fala que a gente tem que fazer. A igreja não espiritual, podemos dizer assim. E a parte da igreja que é realmente filha de Deus, aquela que Jesus vai dizer: venham, queridos de meu Pai. E aí alguns vão falar: mas Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai dizer assim: não vos conheço. Será que a gente conhece Jesus pessoalmente? Até engasguei aqui, ó. E aí, mais para frente, diz assim: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí ele vê, João vê a cidade santa, desculpa, gente, que desce como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Então, que mulher de Apocalipse nós seremos? Nós seremos a igreja que está lá no deserto, lutando contra a descendência da serpente. Nós seremos a mulher prostituta, porque só uma delas vai chegar até o fim, a noiva. Então, que essa história termine com a gente
pensando: será que eu estou no caminho de ser a noiva? E que nós sejamos a noiva, a cidade que desce de Deus. Então é isso, gente. Tchau, tchau.